A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para nessa hora, juntos estarmos fazendo mais uma revista da Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 82. Título central dessa revista é Gálatas, a Carta da Liberdade. O autor dessa revista é o pastor Eliseu Gomes da Rocha, e nós aqui sempre queremos agradecer a esse querido pastor que é autor dessas lições maravilhosas, né? Creio que você também possa estar gostando dessas lições, né? Que vem falando sobre a Carta à Liberdade de Gálatas. Vamos estar orando agora nessa hora para dar início ao nosso estudo dessa semana, né? E nós vamos falar a lição 10, o título é Semeando e Colhendo, o texto base é Gálatas 6, 7, versículo 7 a 9. Vamos estar orando agora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, que estaremos fazendo mais uma vez essa videoaula da lição 10. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, essa lição, os ensinamentos que serão repassados aqui, ó Deus. Agradecemos a vida do nosso querido pastor Eliseu Gomes da Rocha, que nos presenteou, Senhor, foi inspirado para escrever essa lição maravilhosa. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos ouvintes e os novos inscritos, que o Senhor possa estar derramando as bênçãos dos altos céus sobre a sua vida e a vida de cada um que passar aqui pelo nosso canal. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero agradecer para todos sempre. Amém. Então, irmãos, agora nós vamos fazer a leitura do texto, né, proposto aqui pelo pastor Eliseu, que está em Gálatas, capítulo 7, versículo 7 a 9. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, né? Então, o apóstolo Paulo já vem tratando aqui o que nós semearmos, que nós plantarmos, também iremos colher, né? Já temos orado e já temos também lido o texto, né? O texto base. E agora, propriamente, nós vamos entrar no objetivo aqui também da lição. O objetivo da lição, irmão, é que nós vamos aprender a importância da semeadura. A semeadura nada mais é a semente que nós vamos plantar, que vai dar os frutos daquela semente, né? A necessidade de saber exatamente onde estamos plantando e o que estamos plantando, vai entender as consequências desse plantio, né? Ele usa aqui uma analogia ou uma parábola referente à agricultura, à plantação, e é o que nós vamos estudar, mas só que aqui ele vai tratar sobre o que nós fazemos com a nossa vida, com o que nós usamos a nossa vida para benefício da vida eterna, né? Vou tomar um pouquinho d'água aqui, irmãos, e meus irmãos não reparam. Então, irmãos, lição 10. Somos alertados de um ensino fundamental sobre a lei da semeadura e a colheita na vida cristã.
No versículo 7, Paulo adverte: não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, irmãos, já está bem claro que o texto, né? O que nós plantarmos aqui nessa vida, com certeza iremos colher também. Se você plantar frutos bons, vão colher frutos bons. Se tu plantar frutos amargos, com certeza não tem como um fruto bom dar fruto mal, mas e também no fruto mal não dá um fruto bom, porque é a lei da semeadura, né? O que você planta, o que você colhe. Essa afirmação ressalta a responsabilidade de pessoal diante das escolhas e a certeza da correspondência entre a semeadura e a colheita, né? Então, nós temos uma responsabilidade das nossas escolhas. Se nós escolhemos o bem, certamente colheremos as coisas boas. Se nós fizermos o mal, com certeza as coisas ruins, estão propostas diante dos nossos olhos. Lembrando aqui que, logo no início, quando Caim intentou matar o seu irmão, como matou, e o próprio Deus, quando ele oferecia ali o sacrifício, e foi o sacrifício de Abel que foi aceito e não dele, então Deus perguntou: por que caiu o seu semblante, né? Se você fizer coisa boa, não vai colher coisa boa também? Então, irmãos, nós sempre estarmos analisando o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. No contexto cristão, as sementes representam nossas ações, pensamentos e palavras. São ações, pensamentos e palavras. Gálatas 6:8. Voltando aqui o texto, de Gálatas 6:8, diz assim: porque o que semeia na carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna, né? Continua a explicação delineando duas formas de semeadura, entre a carne e para o Espírito. Aqueles que se entregam aos desejos carnais colherão decadência e corrupção que tais escolhas geram. Por outro lado, quem cultiva a vida espiritual colherá a vida eterna e as bênçãos divinas. Então, se você quer colher coisas boas e coisas vindouras, tem que plantar as coisas espirituais, E observar naquilo que você está cometendo de errado. E todos nós, tanto eu como você, temos que estar atentos a essas coisas. Esse versículo enfatiza a importância da integridade moral e espiritual, orientando os crentes a semear boas obras. Perseverança e fé apesar das adversidades, confiando na recompensa que Deus concede aos que perseveram na prática do bem. Então devemos sempre perseverar, persistir, em fazer as coisas boas. E o crente, ele tem esse objetivo, de cumprir as ordens de Deus, de Cristo. O primeiro tópico aqui, irmão, nós vamos falar tudo que o homem semear. Esse tópico está baseado aqui em Gálatas 6:7, que diz assim: não erreis. Já começa aí, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se engana, ninguém engana a Deus, Aliás, é 6 ou 7? 7, isso mesmo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Paulo nos adverte que precisamos reconhecer que seremos julgados pelas nossas ações. Tanto o ímpio como o cristão serão julgados pelos seus feitos. Reconhecemos que nossas ações não podem trazer a salvação. Isso aqui é um ponto importante, Que no caso aqui, nós seremos julgados pelas nossas ações, Isso não quer dizer nada a ver com salvação, mas tem a ver com nossas atitudes, que seremos julgados. Mas elas podem produzir galardões ou pecado que nos levarão à perdição eterna. Então, conscientemente, logicamente, cometendo esses delitos,
não tem como você participar do reino do céu, né? É necessário arrependimento. Ainda que você pratique, ou venha a praticar, mas você tem que se arrepender dos pecados. Paulo ilustra isso no mundo natural. Tudo que o homem semear, irá colher. A única diferença está nas sementes que usamos para plantar. Interessante, né? Se você plantar erva daninha, vai dar coisa ruim. Mas se você plantar semeaduras que venham dar fruto, então você vai colher bons frutos. A única diferença está na semente que usamos para plantar. Se eu utilizar uma semente das ervas daninhas, naturalmente só irá colher ervas daninhas. Nesse mundo, tudo está relacionado à lei da gravidade, né? E, da mesma forma, Paulo apresenta o mundo espiritual em duas realidades. O homem será julgado pelas suas ações e o que o homem planta, isso colherá. Existem leis que regem o mundo, e como o dia e a noite, olha só. Então Deus estabeleceu as leis, né? Tem leis para tudo. Deus estabeleceu a lei, a ordem, né? Tá tudo direitinho no seu lugar, porque Deus assim o fez. Com a interferência humana que dá ruim, né? Não vai dar coisa boa. Então ele diz assim, existem leis que regem o mundo, como dia e noite, morte e vida, paz e guerra. O mundo espiritual segue na mesma lógica. Fazer o bem resulta em colheita de bondade. Praticar injustiça resulta em injustiça. Um jovem de 22 anos, isso aqui é um testemunho que ele está contando, né? Foi condenado à prisão perpétua por envenenar e matar sua família inteira. Seu julgamento gerou debate na internet e na mídia, com alguns argumentos contra a pena perpétua, mas a lei justificou a condenação tal pelo crime cometido. Precisamos avaliar as sementes que estamos colocando na terra. Brigas, intrigas, fofocas, corrupção, violência, traição são sementes que certamente levarão grandes aborrecimentos. Como nós temos que lutar contra tudo isso aqui, né? Contra tudo que ele colocou aqui. Brigas, intrigas, fofoca, corrupção. No diário da nossa vida, a gente tem que lutar contra isso. Fisicamente iremos na terra, invista em semente de justiça e ações no espírito. Fisicamente iremos morrer e a morte física, mas estaremos na eternidade com Deus ou longe de Deus, né? O que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Frase do filme Gladiador. Verdadeiramente, a semente que plantamos nesta vida será colhida na eternidade. Até nos filmes, né, irmãos, nós vemos que os autores introduzem frases com sentido realmente que venha a ter real sentido, né? Como ele diz aqui, né? Verdadeiramente a semente que plantamos nesta vida será colhida na eternidade. Quantas coisas nós plantamos aqui que poderão ser colhidas, tanto de bom como de ruim. Então, irmão, nosso primeiro tópico nós já abordamos aqui tudo que o homem semear, né? O texto está bem claro, irmão, e fala do que nós fazemos de bom e de ruim. Princípios da paciência na colheita. Então, irmãos, o semeador, ele trabalha a terra, né? Ele ara e trabalha a terra, aduba a terra, antes de fazer uma plantação. E ele tem que ver a estação, se o tempo é favorável, quanto tempo leva para a colheita. Tudo isso ele tem que entender, né? A semeadura é uma lei fixa. Bom ou ruim, ela exige paciência até a colheita. Seja nessa vida ou na eternidade, a semeadura natural é necessário cuidar da terra, enfrentar problemas climáticos. Da mesma forma, a lei espiritual requer tempo e paciência, né? Ele está fazendo uma comparação aqui, né, uma analogia entre a semeadura natural de semear a terra e contra a semeadura da vida eterna, né, do reino dos céus. Então ele faz essa comparação, que devemos ter paciência, né? Devemos esperar no Senhor, como a Bíblia nos ensina.
Boas ações, cuidado com o próximo, fidelidade, Deus e ganhar almas para Cristo são sementes que podem render frutos na eternidade. Uma das tarefas mais difíceis que eu acho, que eu creio que é importante e todos nós temos que ter, é vida em Cristo. Porque um cristão, uma vida correta com Cristo, pode levar outras pessoas a querer seguir o passo daquela pessoa em direção a Cristo, sabendo que ele é um exemplo para demais pessoas. Então, eu creio que a evangelização deve ser feita com a vida pessoal de cada um de nós, né? Dar exemplo de como somos cristãos de verdade. E nada maior e justo do que o próprio Cristo que ensinou, e o que ele ensinou, ele mesmo disse que não era dele, era do Pai, né? E o que nós ensinamos aqui não é nosso, na verdade é um ensino de Cristo que passou para conosco, né? O ensino do Pai para nós, e agora nós estamos retransmitindo aquelas pessoas que querem ouvir a voz do Espírito, né? Não cansemos do grego ekakio, acho que é isso, eu não sei grego, mas eu estou lendo aqui, né? Significa cansar-se, perder o ânimo, né? Então, não cansemos quer dizer não perder o ânimo, né? Traduzindo do grego. E a guerra não é fácil nesse mundo, pois lutamos contra o mundo, a carne e o diabo, e diante desse tremendo desafio, somos motivados a sair da caminhada e desistir. Nem Paulo e outros escritores do livro sagrado prometeram facilidade nesse mundo presente. Muitas vezes iremos lançar semente de amor, do perdão, da graça, e não seremos correspondidos por isso, mas estaremos em obediência a Cristo. Nem todo mundo vai aceitar nossas palavras, nem todo mundo vai crer no Deus que nós cremos, nem todo mundo vai obedecer a esse Deus. Mas a nossa obrigação é falar daquilo que nós temos crido, de ouvido e crido sobre o nosso Deus, né? Temos lido a palavra de Deus, temos praticado a palavra de Deus, indo ao encontro das pessoas. Por isso, nós queremos dizer que só Jesus Cristo transforma e salva. Esse é o lema da campanha desse ano de missões. E aqui eu quero aproveitar e fazer um convite a você. Não retarde a sua aproximação a Cristo, pois Ele quer te salvar, como um dia também me salvou. O agricultor sabe quanto é árduo o trabalho na lavoura. Ele precisa gastar energia e muita força de trabalho para que aquelas ações gerem frutos. Isso requer tempo e paciência. Da mesma forma, somos chamados a viver uma vida cristã, plantando boas sementes de paz, cuidado, sem muitas vezes observar o resultado. Aqui, irmão, 2 pontos, né? O resultado e o que aqui em cima aqui correspondido por isso. Na plantação natural, dependendo do que a pessoa plantar, a cultura que plantar, tomate, o que for, né? Aí vem a estação, dá o fruto, mas muitas vezes não é correspondido, até com os preços daquele produto, né? Se houver uma demanda muito grande, o preço cai, né? E dependendo da situação, é difícil, né? É frustrante para quem realmente é agricultor. A minha esposa tem parentes que já foram trabalhar com agricultura, né? De arar a terra, plantar, e nós vemos que nem sempre na hora de pegar o ganho, né, foi suficiente para ter uma recompensa, mas foi somente para o sustento necessário naquela época. Então, irmão, nós vemos que até na maneira de nós plantarmos, muitas das vezes nós não vamos ser reconhecidos, e as pessoas vão reconhecer, né, corresponder àquele zelo que a pessoa teve de alcançar, de trabalhar para que aquela pessoa chegasse ao conhecimento. Mas isso é natural,
porque se rejeitaram a Cristo, imagine nós, meros homens, né? E que as pessoas hoje em dia estão muito cético, né? Muito incrédulo com as coisas espirituais. Mas vamos continuar. Ele precisa gastar energia e força de trabalho para aquelas ações e gere frutos. Isso requer tempo, paciência. Da mesma forma, somos chamados a viver uma vida cristã plantando boas sementes e paz, cuidados, sem muitas vezes observar o resultado. A colheita segue o seu tempo e a época certa, né? Toda plantação tem que ter uma época certa, tanto de plantar como de colher. Assim, nós, cristãos, precisamos entender o tempo da colheita. Cristo virá buscar a sua igreja. Precisamos estar preparados para essa grande colheita. Seremos julgados por nossas ações e as sementes que plantamos. Por isso, permaneça firme e confiante, pois o tempo certo receberemos nosso galardão diante das sementes que plantamos nessa vida. Esse vídeo aqui, irmão, e essa lição nos traz o conhecimento sobre a importância de nós trabalharmos para Cristo, de alcançarmos as sementes, o fruto, né? Que a semente nós lançamos para que as pessoas gerem fruto, e esses frutos são pessoas regeneradas que um dia estavam desgarradas da mão do aprisco do Senhor e tiveram entendimento com a explicação, com a aprendizagem da palavra e reconheceram que era necessário ter Cristo como seu Salvador. Então, mas também passaram pelo mesmo processo que nós estamos fazendo agora de anunciar e proclamar o Evangelho de Cristo, né? E com certeza todos nós, aqueles que fizeram a obra do Senhor com zelo e esmero, vão ter seus galardões, o seu prêmio, né? Lá na vida eterna, juntamente com o nosso Rei. Então, irmão, nós falamos aqui o primeiro tópico, tudo que o homem semear, está em Gálatas 6:7. Segundo tópico, princípio da paciência da colheita, Gálatas 6:9. E agora entraremos no tópico 3, já caminhando para o final do estudo, né? O último tópico. Princípio da escolha consciente na semeadura, Gálatas 6:8. Vamos ler aqui o Gálatas 6:8, que diz assim: porque o que semeia na carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, né? Essas são as duas principais semeaduras realizadas pelo homem. Carne é considerada por Paulo a terra em que a semente é lançada. Tal homem semeia para si mesmo, e o homem possui uma natureza pecaminosa, um corpo perecível. Se você só pensa nessa vida aqui, que não existe uma vida eterna, saiba que você é espírito, né, constituído de espírito, e que o espírito não morre. Então, todos nós, ou na presença de Deus, ou afastados da presença de Deus, viveremos eternamente, né, uma vida. Talvez você que não crê em Cristo, não crê na promessa que o Criador fez, estará afastado eternamente da glória de Deus, né? Mas tem a chance de participar também desse reino, aceitando a Cristo como presente de Deus, ali que Ele jorrou na cruz do Calvário e derramou seu sangue por cada um de nós. Tal homem semeia para si, o homem que semeia na carne só pode colher corrupção, né? A corrupção ou decadência na morte física aqui é ilustrada. Porventura o homem tiver semeado na carne, provavelmente a esperança da ressurreição de nada servirá, sem um verdadeiro arrependimento. Então, se a pessoa faz semeadura na carne, ele não tem esperança da ressurreição, né? De morrer e ressuscitar com Cristo, né? E por quê? Porque ele não se arrependeu, não teve o arrependimento, né? O espírito do homem não está sujeito à decadência do corpo. O espírito sobrevive à morte física e é levado à eternidade, é o que eu já tinha dito, né? Mas esse homem natural, físico, precisa viver do lado
espiritual do ser, investindo a semeadura na vida espiritual e não carnal, né? Toda ação afeta o caráter de quem a realiza. Sentimos como egoísmo, inveja, traz consequências negativas. O artigo 5 da Declaração Doutrinária Batista afirma: a salvação é concedida por Deus pela graça, mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo como único Salvador. É interessante, né, irmãos, que às vezes a pessoa condena outras pessoas por ter praticado crimes bárbaros, mas Cristo veio perdoar todo mundo. E todos nós estamos sujeitos à mesma situação. Então, você que se acha bom, aceite Cristo, porque Ele também morreu por ti. Morreu pelo pecador, que cometeu sei quantos pecados, e você que talvez não cometeu pecado gravíssimo, né? Como a Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, já pecamos, né? O preço da redenção foi pago por Jesus na cruz. Sem o novo nascimento, o arrependimento, o homem passará a eternidade longe de Deus, né? Então tem que ter esse arrependimento, o novo nascimento. Você roubava? Não roube mais. Você matava? Não mata mais. Você difamava seu irmão? Não difama mais, né? Nós devemos plantar coisas que ajudam, né? Que dão sentido ao caráter do cristão. Possuir a vida eterna e ser transformado na imagem ou a natureza de Cristo. Ser um cristão é viver a transformação segundo a sua imagem, através da atuação íntima do Espírito Santo, que consiste em viver a própria divindade. Vamos ler aqui, irmãos, alguns versículos que tem essa base, né? Primeiro, vou pegar aqui a Bíblia eletrônica, né? Meu celularzinho. E nós vamos ler aqui em Pedro, né? 2 Pedro, carta de Pedro. 2 Pedro 1,4, né? 1,4. Que diz assim: para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardado nos céus para vós. Então Deus tem essa promessa para nós, cada um de nós que nos arrependemos verdadeiramente para Cristo, né? Temos uma herança incorruptível que não se corrompe, né? Que não se contamina, incontaminável, e que não murcha, que não perdemos, né? Está guardada para cada um de nós. Vamos ver outro versículo aqui. Colossenses, aqui. Colossenses 2,10. Colossenses 2,10. 2,10. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Cristo é a cabeça, né? De todas as coisas. É o princípio, né? De todas as coisas. Então, meu amigo, meu irmão, se você quer adquirir a salvação eterna, somente com Jesus. Vamos no outro texto aqui. Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então devemos estar todos cheios de Deus, da forma de Deus, né? Como Cristo. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E não tem explicação, né, irmão? O amor de Cristo. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude é completo, né? Então, irmãos, nós vemos que esse versículo está falando realmente o que devemos fazer para ter o direito à vida eterna, né? Estamos diante de duas escolhas nessa vida. Vivemos para a nossa carne decadente, vivemos para o Espírito de Deus, transformando nossas ações em frutos que serão gerados para a eternidade.
transformando a imagem do homem natural à imagem de Cristo. Quando nós praticamos as coisas espirituais, irmão, nós estamos assemelhando mais ao Criador, a Cristo, né? E precisamos plantar realmente frutos que darão para a vida eterna. Concluindo esse estudo dessa semana, irmão, diz assim: a lição apresenta um princípio fundamental, a lei da semeadura e da colheita, né? O texto adverte que Deus não pode ser ludibriado, não pode ser enganado, né? Aquilo que o indivíduo planta, ele colherá. Se alguém semeia na carne, isso é, se dedica às práticas egoístas e mundanas, colherá corrupção, destruição espiritual como resultado. Por outro lado, aquele que semeia no espírito, isto é, vive em consonância com os valores de diretrizes divinas, colherá vida eterna e bênçãos espirituais abundantes. É fácil você identificar uma pessoa que pratique as coisas espirituais. É pelo exemplo que ele dá, pelo exemplo que ele segue, pela maneira como ele obedece à voz do Espírito, né? E a maneira como ele pratica diante da sociedade, se afastando de todo tipo de corrupção mundana, né? E não estando em lugares que possa levar a pessoa à prática da corrupção. A corrupção que eu falo aqui é a corrupção, a degradação moral da pessoa, né? Do caráter da pessoa. E Cristo ele veio trazer o caráter santo para cada um de nós. A exortação incentiva os crentes a perseverarem e fazer o bem, pois na estação certa colherão. Se não desistirem, isso requer perseverança e fé contínua. Como é difícil nós encontrar pessoas pensando coisas boas, bem, né? Muitas das vezes pode até ter, mas são muito vago o bem que ele quer, né? Mesmo quando o resultado demora. A lição destaca a responsabilidade pessoal nas escolhas e ações, lembrando que cada semente plantada terá uma consequência, né? Muitas pessoas agora que enveredaram pelo mundo do vício, da prostituição, da corrupção do dinheiro, né? Da corrupção, né? Se corromperam com o dinheiro, com a riqueza, com os prazeres do mundo e hoje estão sofrendo as consequências porque preferiram um caminho largo e espaçoso, né? E a Bíblia diz que o caminho largo e espaçoso é que conduz à perdição eterna. Mas quando nós temos o caminho como direção, como Cristo é, que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós vemos que o caminho é apertado, porque se Cristo fosse um caminho largo, muitos hoje já estariam num caminho, né? Mas como Cristo é o caminho apertado, que conduz à vida eterna, são poucos que se achegam a Ele. Verdadeiramente são poucos que procuram Cristo para que possa salvar a sua vida. Mais uma vez eu volto meu sentido para você que ainda não crê nesse Jesus que foi crucificado no Calvário há mais de 2000 anos atrás e está registrado na própria palavra de Deus, né? Volte para Cristo. Cristo te quer do seu lado e vivendo com Ele na eternidade. A lição destaca a responsabilidade pessoal das escolhas e ações, lembrando que cada semente plantada terá uma consequência. É um convite de reflexão a todos os padrões de vida e uma chamada à fidelidade, à persistência do bem, confiando na promessa divina de recompensa futura. Talvez você possa pensar assim, mas eu faço tanta coisa, procuro fazer o bem, não ganho nada com isso. Meu irmão, o que nós plantamos aqui vai se refletir na eternidade. Quando toda a humanidade for julgada, quando todos já partirem desse mundo aqui, né? E ao encontrar com o Criador, terão que prestar conta de cada coisa que nós fazemos. Então, vamos nos acertar agora, porque no futuro seremos julgados pelo justo juiz, né?
Assim como o agricultor cuida da terra, planta, guarda com paciência o tempo próprio da colheita, como os semeadores no Espírito, precisamos com paciência aguardar o dia em que todos seremos julgados. Olha só, viu? Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3, 8, parte B. Vamos ler esse versículo aqui para fechar o nosso estudo essa semana. E ainda estaremos orando por cada um de nós, né? Para que Deus possa abençoar as nossas vidas, né? Não somente a minha, mas a tua também, meu irmão. Então, 1 Coríntios 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meu irmão, o tempo é agora de trabalhar para o Senhor. Aproveita o tempo, evangelize, fale do amor de Cristo, obedeça à voz do Espírito Santo, né? Porque certamente eu e você, todos nós, um dia estaremos na presença do Juiz Eterno, né? Quero fazer umas perguntinhas aqui, que o texto, a lição nos faz, né? Para refletirmos, pensar e agir. Eu e você tem praticado a lei da semeadura em sua vida, em nossas vidas? Qual o maior cuidado você reconhece na vida de pessoas que começaram na vida cristã? Já tentou ajudá-los? Você possui algum exemplo de plantio no Espírito em relação à vida com Deus? Quais foram os resultados? Então são perguntas, né, que devemos fazer a cada um na reflexão do que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o presente que Deus nos deu, que é a vida, o dom da vida. Vamos orar? Vamos agradecer. Quero te agradecer, meu amigo, meu irmão, que esteve aí, né, ouvindo a esse estudo, né? E aquilo que eu não pude transmitir, né, o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Vamos orar. Obrigado aos queridos irmãos. Estaremos orando agora. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez elevamos nossa voz diante de Ti e os nossos pensamentos. Sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e tem nos guardado, tem nos livrado dos intempéries dessa vida, das dificuldades que muitas das vezes, Senhor, surgem. Mas sabemos que o Senhor não dá provas acima que possamos suportar, porque o Senhor sabe aonde nós somos fortes e fracos. Mas, Senhor, o Senhor requer de cada um de nós a perseverança, a persistência, a coragem, a força, para que possamos um dia ultrapassar os obstáculos e sermos fiéis e obedientes ao Teu chamado. Conceda-nos, ó Deus, a esperança da vida eterna, crendo que só Jesus Cristo pode salvar o homem, crendo que somente Ele pode transformar um homem que não tem o conhecimento pleno da salvação. E quando ele aceitar Cristo, ele passa a ter um entendimento que só Jesus Cristo é tudo poderoso no céu e na terra. Obrigado, Deus, mais uma vez, por esse dia, por essa hora, pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos que acessam o canal, que têm deixado a sua contribuição dando os likes, para a gente poder avançar mais nessa obra que não é minha, mas é de todos nós. Quando nós unimos as nossas forças para falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito seria feito. Ao único que
que é a luz inacessível, aquele que é e que era e que há de ser o Deus Todo-Poderoso. A Ti, ó Deus, único Salvador, e ao Senhor Jesus Cristo, o Teu único Filho. Agradecemos para todos sempre, em nome dele. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.